Olá! Vamos estudar a Bíblia? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 21. Examinai todas as coisas, retende o que for bom. Louvado seja Deus! Estamos estudando Guerra de Israel. Já deixe o seu like, compartilhe, inscreva-se no canal. Estamos chegando a 1000. Inscreva-se no canal. Deus te abençoe ricamente. Bem querido, bem querida, estamos estudando sobre o que está acontecendo agora no mundo e que tem deixado milhares de vítimas e tem deixado também muitas pessoas preocupadas. E vamos recorrendo sempre à palavra de Deus e vamos fazendo algumas comparações também, alguns acompanhamentos históricos e também algumas análises. Estamos diante de uma situação que é necessário muito discernimento para julgar as coisas e não julgar precipitadamente. Vamos agora no texto que o apóstolo Paulo apresenta à igreja de Tessalonicenses, falando sobre profecia, falando sobre o comportamento da igreja em relação às coisas. O apóstolo Paulo diz assim: olha, examinai todas as coisas, retende o que for bom. Não deve-se, então, aceitar todo e qualquer tipo de informação, mesmo que seja uma informação dita profética. Mas essa informação deve ser examinada e deve-se então reter o que é bom. Se é assim com coisas espirituais, imagine com outras coisas da vida. Vivemos em uma época de muita desinformação dentro de uma era de informação. Parece algo antagônico àquilo que eu acabei de dizer, mas é isso mesmo. E precisamos então entender determinadas coisas. No que tange à guerra, no que diz respeito à guerra em Israel, não acontece somente uma guerra física. Ali acontece pelo menos 3 tipos de guerra que nós vamos falar com vocês agora. Primeiro nós temos ali a guerra de estratégia. Depois nós temos também a guerra geopolítica e temos, por assim dizer, a guerra de narrativas. Então vamos, passo a passo, falar de cada um. É preciso que a gente entenda que existem muitos atores envolvidos no conflito. Os envolvidos de forma mais direta, ali está Israel, o Hamas, o Estado de Israel, o Hamas, os palestinos. Então esses estão envolvidos de forma mais direta, os israelenses, os palestinos e a organização do Hamas. Então esses estão envolvidos nessa guerra de forma mais direta. Envolvidos nessa guerra de forma indireta, nós temos alguns países que estão envolvidos de forma indireta, especialmente o Irã. O Irã está envolvido de forma indireta nessa guerra. Bem, envolvidos como mediadores, envolvidos como aqueles que estão procurando resolver o problema, nós temos os Estados Unidos, nós temos a Inglaterra, nós temos outros países que estão querendo resolver o problema. Temos também a Rússia, temos outros países que estão querendo então ter uma parcela no aspecto então da geopolítica daquele lugar. Bem, por isso então é importante que você fique atento às informações, porque a guerra ela não acontece somente onde está explodindo bombas, ela acontece em todo lugar onde pode haver qualquer tipo de relação política ou de relação devido a informações. Bom, podemos então com isso já começar a nossa análise falando sobre a primeira questão
que eu elenquei aqui, que seria então a guerra estratégica. O que é a guerra estratégica? Bem, nós estamos assistindo uma guerra de um Estado contra uma organização terrorista. Mas eu já falei em outro vídeo que é muito difícil, é muito complexo um Estado lutar contra uma organização terrorista. Porque um Estado tem um lugar fixo, tem um território, tem um povo ali, mas a organização terrorista não tem. Ela é uma célula que pode estar em qualquer lugar e pode, de forma invisível, criar muito problema. Então veja, queridos, no dia 7 de outubro, então, a organização do Hamas ataca Israel. Ataca Israel, faz muitas vítimas, faz realmente um tremendo horror, faz um tremendo terror, e então Israel vai e responde, a partir de então, com instrumento de guerra. Mas veja, queridos, a estratégia do Hamas era justamente essa. Era uma armadilha, era chamar Israel para a guerra, era chamar Israel para um ataque pesado, um ataque estatal com todo o aparelho militar que Israel possui. Por quê? Porque Israel fazendo isso, Israel vai atingir ali a faixa de Gaza, não somente aqueles que ocupam distinção como terroristas, mas vai atingir também um povo inocente que são os palestinos. Então, de certa forma, foi uma armadilha estratégica do Hamas atacar Israel para ser contra-atacado e então passar a ser a vítima. Esse é um detalhe muito importante. Guerra de estratégia. Outro ponto que nós podemos ver é a guerra geopolítica. A guerra geopolítica, ela envolve países naquela região que querem ser predominantes. Então nós temos ali vários atores que querem ser predominantes. Nós temos a Turquia que quer ser predominante, nós temos o Irã que quer ser predominante, nós temos o Iraque que quer ser predominante, nós temos a Arábia Saudita que quer ser predominante, mas predominante no tabuleiro de xadrez de uma forma indireta, mas de uma forma que pode então causar muito prejuízo, nós temos então o Irã financiando algumas organizações armadas. Então, isso é, na realidade, uma forma de atrair, no final, o conflito para uma solução que seria a solução que aquele ator, aquele país, daquela região, tem mais interesse que aconteça. Então, nós sabemos que o Irã, como outros que eu citei, tem interesse em ser o ator principal ali naquela geopolítica. E isso pode, com o que Israel fizer, acabar então servindo contra ele mesmo e deflagrando ali um problema sério contra a própria instabilidade e a própria, vamos dizer assim, continuidade da sobrevivência em paz do povo de Israel. Então essa é uma guerra também geopolítica, em que atores daquela geografia, países daquela geografia, têm interesse também nesse conflito. Infelizmente, né? Várias pessoas morrem, gente inocente morre, e a política está por detrás de tudo isso. Então nós temos esses atores trabalhando então aí nessa questão geopolítica e de forma mais indireta, mais distante, porém com a sua presença midiática, nós temos também os Estados Unidos, nós temos também a Rússia, nós temos também outros que estão interessados em predominar e em ser, vamos dizer assim, o ator principal na questão política daquela região. Então essa é a guerra geopolítica. Além disso, nós temos a guerra de narrativas. E a gente precisa estar atento a isso. Estamos vivendo numa época da informática, numa época das informações rápidas. Estamos vivendo numa época do mundo virtual e essas informações rápidas, muitas vezes, elas não são verdadeiras. Vivemos na época também do fake news e a gente precisa checar cada informação. A gente precisa ter certeza daquilo que está fazendo, porque existe uma narrativa. A narrativa de Israel versus a narrativa do Hamas.
Existe uma guerra de narrativa. Então, quem está com razão, quem é inocente, e a gente precisa ter, então, discernimento para julgar todas as coisas e reter o que for bom. Então, é importante que a gente saiba que está acontecendo também uma guerra de narrativa. E essa guerra de narrativa, ela acontece para chamar a atenção do mundo, para chamar a atenção da comunidade internacional, para chamar a atenção das pessoas, apontando, então, aqueles que são supostamente ofensores e supostamente ofendidos. Então precisa se perceber que há a narrativa do Estado de Israel e há a narrativa do Hamas. E a gente precisa então saber checar essas informações. Agora, recentemente, teve uma informação de que Israel teria então explodido um hospital. E na realidade, quando se checou essa informação, não foi nada disso que aconteceu. Não foi exatamente isso que aconteceu. Então precisa se checar as informações. E a gente tem que ter cuidado, porque a gente às vezes quer tomar partido do lado de A ou do lado de B, e tem uma tomada de partido precipitadamente. Por isso que a Bíblia diz: examinai todas as coisas. Então cabe a nós que estamos distantes não ficar tomando partidos, mas cabe a nós orar por eles. Cabe a nós buscar solução em Deus, porque até agora solução política, solução entre os homens, não está sendo encontrada. Mas então a solução será encontrada no meio das orações. Então eu continuo pedindo que você, meu querido, que você, minha querida, ore, mas que você saiba que está diante de uma guerra que se caracteriza de diversas formas. Não somente a guerra física, mas também essa guerra que pode ser uma guerra geopolítica, uma guerra de estratégia e uma guerra de narrativas. E você tem que estar atento e você tem que saber examinar tudo e reter aquilo que for verdadeiro e orar pelas pessoas e pedir a Deus e interceder tanto por aqueles que estão em Israel quanto por aqueles que estão na Palestina. Que esse conflito não dure tanto, mas que o nome de Deus possa ser invocado e possa então haver paz naquela região. Tá? Eu queria trazer essa mensagem para você, que você fique atento, examine todas as coisas, mas saiba, há uma guerra por detrás da guerra, há outras guerras por detrás da guerra. E você tem que estar atento e não pode aceitar tudo, não pode entender como tudo sendo verdadeiro, porque as coisas não funcionam desse jeito. Não no mundo dos homens, mas no mundo de Deus, sim. Sim, sim, não, não. É a pura verdade, é assim que entendemos as palavras que vêm diretamente de Deus. Mas dos homens a gente não pode confiar totalmente. Então fica a dica, que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.